Let's begin another English class. Are you ready to study? Hoje nós vamos dar sequência aqui na nossa parte da estrutura das frases. E o assunto que eu preparei para hoje são as respostas longas, como formar frases longas afirmativas e negativas, nesses 4 tempos verbais que a gente vem estudando, que são o condicional, o futuro, o passado e o presente, tá bom? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo de frase e vou fazer em cada tempo verbal a pergunta e agora as respostas longas. Me acompanhe aqui. Will they travel to New York this week? Eu escolhi fazer essa pergunta aqui. Eles viajariam para Nova York esta semana? Vamos analisar mais uma vez. O would é o nosso auxiliar do condicional. Nessa frase não tem o W, tá bom? They é o nosso sujeito da frase. Travel é o verbo viajar. Tudo isso aqui é o nosso complemento. Então, eu tenho 2 complementos aqui. Um lugar, que é New York, e um tempo, uma referência de tempo, que é esta semana. No lugar do complemento, você pode ter vários complementos, não tem problema. Então, a pergunta ficou assim. Will they travel to New York this week? Eles viajariam para Nova York esta semana? A resposta curta é yes, they would. Que fica, sim, eles viajariam. Ou a negativa, no, they wouldn't. Não, eles não viajariam. Preste atenção, então, que agora eu vou fazer uma resposta longa aqui. Eu vou dizer assim, sim, eles viajariam para Nova York esta semana. Olha como é que acontece. É só você manter a mesma sequência da resposta curta e completar a frase com o que está faltando. Yes, they would travel to New York this week. E assim você está falando o seguinte, sim, eles viajariam para Nova York esta semana. Viu que fácil? Qual que é a diferença, então, na estrutura da pergunta e da afirmação? Veja bem, na pergunta você tinha auxiliar primeiro e sujeito depois. Veja, would primeiro, they depois. Na frase afirmativa você tem sujeito primeiro e auxiliar depois. They would. A única diferença é essa inversão entre o auxiliar e o sujeito. Isso é o que determina em inglês se uma frase é afirmativa ou interrogativa. Preste muita atenção porque você não pode trocar isso aqui. Na frase negativa, então, é a mesma coisa. No, they wouldn't. E nós vamos completar a frase. Travel to New York this week. Então, agora eu estou falando assim, não. Eles não viajariam para Nova York esta semana. Na frase negativa, nós temos também o sujeito primeiro e o auxiliar depois. Porém, o auxiliar está na forma negativa aqui. Então, tanto na afirmação quanto na negação, o sujeito vem primeiro e o auxiliar depois. Na interrogação, é a única frase onde o auxiliar vem primeiro e depois o sujeito. Um exemplo no futuro, então. Will they travel to New York next week? Eu mantive a mesma frase, basicamente só troquei ali o tempo verbal e a referência de tempo, né? Para poder combinar. Então a tradução ficou: eles viajarão para Nova York na próxima semana? A gente não usa muito esse verbo viajarão assim dessa forma, né? Tudo bem se você preferir traduzir assim, ó. Eles vão viajar para Nova York na próxima semana. Tudo bem também. A resposta curta, então, que você já conhecia era yes, they will. Da mesma forma, você só vai completar o resto da frase que está faltando. Então, vai ficar yes, they will travel to New York next week. Eu estou dizendo assim, sim, eles viajarão para Nova York na semana que vem. Ou na próxima semana. O que aconteceu aqui? Eu inverti o lugar do they e will com relação à pergunta, né? Como era auxiliar primeiro, sujeito depois, agora ficou sujeito primeiro, auxiliar depois. Tranquilo? E a negativa? Mesma coisa, gente. Então, estava assim, no, they won't, que quer dizer não, eles não viajarão. O que eu vou fazer? Simplesmente completar a frase. No, they won't travel to New York next week.
E aqui eu estou falando assim, não, eles não vão viajar para Nova York semana que vem. Ou, eles não viajarão para Nova York semana que vem. A gente pode falar aqui semana que vem ou na próxima semana, tá? Dessas duas formas nós usamos em português, mas em inglês é next week. Conseguiu entender aqui o condicional e o futuro? Vamos ver no passado como é que vai funcionar. A mesma frase, então, eu troquei a referência de tempo ali para last week e troquei o auxiliar para o passado. Então, did they travel to New York last week? Traduzindo fica, eles viajaram para Nova York semana passada? Ou na última semana? Yes, they did. Sim, eles viajaram. Ou no, they didn't. Não, eles não viajaram. Vamos fazer a resposta longa então. Eu vou começar pela negativa dessa vez. No, they didn't travel to New York last week. A frase negativa aqui ficou da mesma forma como eu já tinha explicado. A afirmação no passado vai ser um pouquinho diferente. O que acontece? O auxiliar did vai desaparecer da frase e nós vamos transformar o verbo para o passado. Acompanhe aqui comigo. Então, eu vou usar uma forma do verbo no passado que é traveled. Eu vou pegar o próprio verbo travel, vou acrescentar ed aqui no final. Isso me determina que o verbo está no passado. Então, yes, they traveled, quer dizer sim, eles viajaram. Mas eu só posso fazer esta forma aqui na frase afirmativa. Na pergunta eu não posso usar assim e na negativa eu não posso usar assim. Essa transformação aqui é só para afirmação. E não muda de acordo com o sujeito da frase também. Se fosse he, she, I, you, não importa quem. Eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos. É tudo a mesma forma em inglês. Para todos se usa traveled. Só existe uma forma então, tá? Completando a frase afirmativa, então, ficou assim. Yes, they traveled to New York last week. Sim, eles viajaram para Nova York na semana passada. Gente, com quase todos os verbos vai funcionar dessa forma. Existem alguns, porém, que são irregulares, e aí, estes nós vamos estudar mais para frente com mais detalhes. Então, aqui estão as três formas de frases: a interrogativa, a afirmativa e a negativa. O foco dessa minha aula de hoje é apresentar para você como é que vai funcionar no presente. Do they travel to New York every week? A mesma frase, então, colocando ali uma referência de tempo presente e o verbo auxiliar no presente. Eles viajam para Nova York toda semana? Que legal, né? A resposta curta você já estava acostumado. Yes, they do. Sim, eles viajam. No, they don't. Não, eles não viajam. Vou começar pela negativa também. Você já viu que a negativa nunca vai ser diferente, né? Ela sempre é a mesma coisa. A afirmação às vezes muda um pouquinho, e agora no caso do presente vai mudar também. No, they don't travel to New York every week. Eu estou dizendo assim, não, eles não viajam para Nova York toda semana. Então vejam, é o don't aqui que está me dizendo que o verbo está no presente, certo? Presente negativo. Agora, na frase afirmativa acontece isso aqui. Ao invés de eu apenas continuar a frase como eu vinha fazendo nos outros tempos, eu vou tirar o verbo auxiliar daqui e aí sim eu vou continuar a frase. Yes, they travel to New York every week. Sim, eles viajam para Nova York toda semana. Observe, então, que quando é presente, o verbo auxiliar desaparece. Se você encontrar uma frase sem verbo auxiliar, você já vai saber, então, que essa frase está no presente. Por isso, quando a gente fala assim, aquela frase famosa, I love you, eu amo você. Como que eu sei que amo está no presente? Porque não tem verbo auxiliar nessa frase. Se fosse passado, eu amei você, eu amava você. Ou futuro, eu amarei você. Ou condicional, eu amaria você.
teria a presença ali de algum auxiliar. Como não tem, então é uma frase afirmativa, sabemos que está no presente. Mas o presente tem mais um detalhe diferente além desse aqui que você acabou de ver. Ele traz uma diferença na conjugação para algumas pessoas. Então, eu vou usar o auxiliar do sempre que eu estiver falando das seguintes pessoas: I, you, we e they. Para as outras pessoas, he, she e it, existe uma conjugação paralela que eu vou te mostrar agora. Então, acompanhe aqui. Se eu estiver falando sobre ele, ela ou ele, ela para objetos, que em inglês é he, she ou it, essas três pessoas aí que são a terceira pessoa do singular, o auxiliar usado não vai ser do, vai ser does. Does he travel to New York every week? Então fica assim, ele viaja para Nova York toda semana? Yes, he does. Sim, ele viaja. No, he doesn't. Não, ele não viaja. Vamos começar pela negativa de novo? A negativa é sempre fácil. Então, a minha resposta longa ficou assim: No, he doesn't travel to New York every week. Não, ele não viaja para Nova York toda semana. Doesn't é a junção de does com not. A frase afirmativa vai ficar um pouquinho diferente. Observe como eu vou fazer. Eu vou tirar esse does daqui, mas eu vou deixar esse S aqui, olha só, como um lembrete de que existia um does ali naquela frase original. E vou completar a minha frase. Então vai ficar assim: Yes, he travels to New York every week. Sim, ele viaja para Nova York toda semana. Então, gente, toda vez que for tempo presente para a terceira pessoa, que é he, she ou it, o verbo vai ganhar esse S aqui no finalzinho. Mas essa diferença existe apenas no tempo presente, tá bom? Nos outros tempos não. No futuro não existe diferença. No condicional não existe diferença. No passado não existe diferença. É apenas aqui um detalhe do presente para você estudar, tá bom? Então, eu preparei aqui um esqueminha para você anotar aí no seu caderno e tentar memorizar depois. Quando você quiser usar as frases no presente, então, se o sujeito da frase for I, you, we ou they, na interrogação o verbo auxiliar será o do, na negativa será o don't, na afirmação ele não aparece. Porém, se o sujeito da sua frase for he, she ou it, o auxiliar na pergunta será o does, o auxiliar na frase negativa será o doesn't, e na frase afirmativa vai colocar um S no final do verbo. Resumindo, é isso. A gente vai estudar um pouquinho com mais detalhes agora na próxima lição, tá? Mas esse aqui é o grosso do assunto. É isso aí por hoje, pessoal. Bye bye. See you next class.